Boa tarde a todos. Estamos hoje no 18º dia da nossa campanha de 21 dias no combate pelo fim da violência contra a mulher. E hoje estamos aqui com duas convidadas mais que especiais, que vamos falar um pouco desse tema que muito nos chama a atenção, que gostamos muito de tratar, que é o compliance, a integridade, e como ele pode ajudar nessa violência, nesse combate à violência de gênero. Eu queria agradecer, muito obrigada, doutora Dione, Obrigada a você, querida. que é nossa presidente da Comissão Nacional da Mulher advogada, palestrante. O currículo dela é extenso, gente. Se eu fosse trazer para vocês todo o currículo, levaria o podcast inteiro para falar. Nós temos aqui também a doutora Daiane, que é a nossa coordenadora da Diretoria de Integridade aqui da OABDF, que também é secretária-geral da Comissão Especial do Conselho Federal. Muito obrigada pela sua participação. O seu currículo também, se eu juntasse o currículo de vocês duas, a gente não teria podcast, porque são gigantescos, e é uma honra estar aqui com vocês hoje, para a gente conseguir ter esse bate-papo, esse momento de conversar sobre esse tema que muito nos atinge, né? Todos os dias. E eu queria iniciar aqui com a doutora Dione. Eu queria que você trouxesse uma introdução para nós do compliance, a integridade e como que isso impacta diretamente na violência doméstica. Como seria, você consegue dar essa introdução para a gente? Então, ok. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você está nos assistindo, mas é sempre muito bom tê-las e tê-los conosco. Este evento, esse congresso, que são 21 dias pelo fim da violência contra as mulheres, e a gente coloca isso no plural para alcançar todas as mulheres com suas especificidades, é algo que foi pensado com muito carinho pela Comissão Nacional da Mulher Advogada, e é uma contribuição que a gente pretende deixar para o Brasil para alcançar as mulheres em qualquer lugar que ela esteja, e, de repente, ouvindo uma das nossas palestrantes, das nossas amigas, que a gente salva mulheres. E eu quero começar te agradecendo, Stephanie, pelo compromisso, pela responsabilidade, pela empatia e pelo amor que você tem pela advocacia e pelas mulheres advogadas. Isso a gente vê no dia a dia. Eu falo para o seu presidente que você é um grande presente na minha vida e é um grande presente para a advocacia brasileira, e é muito bom caminhar contigo, não só como presidente da Comissão Estadual, da CMA, do DF, mas também como membro da nossa querida e amada Comissão Nacional da Mulher Advogada. É importante a gente falar que a violência doméstica, e nós temos uma cultura, lamentavelmente, de falar que é um problema da família, não, é um problema social e que impacta nas relações de trabalho. A violência doméstica, ela começa lá, com seu parceiro, com sua família, com as pessoas que deveriam te proteger. E, infelizmente, no Brasil, a casa não é o lugar mais seguro para as mulheres brasileiras, e os dados estatísticos nos mostram isso, tanto com o número de violência doméstica, como também do feminicídio. Isso que parecia que é um problema entre marido e mulher, ele vai refletir lá na empresa. E é isso que nós falamos quando nós passamos por elas, com os nossos treinamentos, com os nossos letramentos, e pensando em estratégias de inclusão, de igualdade, de chances de resultados para as mulheres, mas também pensando isso para a empresa como estratégia de negócios, porque a violência doméstica e a violência de gênero impacta diretamente nas atividades empresariais. Eu falo que a violência doméstica ela impacta porque uma mulher que sofre violência doméstica, ela tende a faltar mais. Nós sabemos de casos de homens que retêm o vale-transporte dessas mulheres e elas acabam deixando de trabalhar. Mas, mais que isso, qual é a mulher que se sente confortável de ir para o trabalho com a cara roxa em razão de um soco, por exemplo? Não bastando, essa mulher ela terá uma grande tendência a ter um problema de assiduidade, em razão de faltar, mas também de pontualidade. Nós estamos falando de um casal que brigou, que se estapeou, que a mulher foi ameaçada, e que, muitas vezes, para chegar ao local de trabalho, ela teve que passar por um ciclo de violência e desse homem tentar ali tirá-la desse emprego, inviabilizar com que ela saísse para trabalhar todos os dias. Além disso, tem o problema do engajamento do time.
Essa mulher que sofre violência doméstica, isso vai refletir no engajamento do time, porque ela tem um problema de socialização. Em razão da violência doméstica, ela, por exemplo, ela não faz network, ela não consegue conversar, ela não se sente pertencente àquele time. Automaticamente, a produtividade será menor. Mas não é só. Ela falta, ela atrasa mais, e eu não estou falando isso para que não contratem mulheres. Eu estou falando que nós temos que perceber esses reflexos no ambiente de trabalho, porque muitas vezes aquele gestor, ele cobra metas de uma mulher que sofre violência doméstica na mesma forma que cobra de alguém que não passa por esse ciclo de violência. E a gente não consegue falar em igualdade de chances de resultados sem considerar isso. Mas, além disso, tem a rotatividade. Essa mulher, ela tende a ser a primeira a ser demitida. E aí nós precisamos falar sobre a dispensa discriminatória. Não bastando, há um problema que é organizacional e que tem reflexo no ambiente como um todo, é que essa mulher, ela é estigmatizada. Ela acaba não recebendo o mesmo respeito e consideração por parte dos seus colegas, dos outros colaboradores. Então, essa mulher é vista e é vítima de piadas, e que são também violências, porque ela é chave de cadeia, porque ela é mulher de malandro, porque ela apanha porque quer, e tudo isso vai refletir onde? Produtividade. E a gente precisa pensar, né, qual é o nosso papel, qual é o papel de cada empresa, qual é o papel do colaborador, e é por isso que a gente tenta fazer com que as pessoas, por meio de educação e de bate-papo como esses, a gente consiga refletir e compreender que não é um problema que fica nas relações familiares. E ainda que ficasse, nós temos um dever de segurança e da própria vida dessas mulheres, nós enquanto cidadãos. Mas pensar que as empresas têm um papel importante quando a gente está falando de violência doméstica, porque nós sabemos que essas mulheres, o ciclo de pobreza também está ligado ao ciclo de violência doméstica. É comprovado que as mulheres que são vítimas de violência doméstica, ela tem. Não estou falando que a violência de gênero, ninguém está blindado. Nós temos casos de juízas, por exemplo, do trabalho, que foram vítimas de feminicídio. Tá? Mas nós estamos falando que há uma grande tendência que as mulheres que não têm essa autonomia financeira, ela acaba sendo vítima proporcionalmente da violência doméstica em maior percentual, exatamente porque o agressor também sabe que ela não tem para onde ir. Então, quando nós pensamos em estratégias para inclusão e proteção das mulheres no trabalho, nós também estamos pensando na autonomia. Nós precisamos contribuir para que essas mulheres, a partir do momento que ela tenha ali o seu trabalho garantido, em condições de igualdade, e que isso tem que ser pensado com muitos detalhes, como a doutora também vai nos auxiliar nesse bate-papo, é que a empresa ela tem um papel para retirar essa mulher desse ciclo de violência. Nós não conseguimos falar em saída de um ciclo de violência se nós não falarmos em autonomia financeira também. Sim, com toda razão. E muito importante esses apontamentos, doutora, porque geralmente nós levamos essas situações para dentro das empresas e a alta gestão, ela precisa estar muito comprometida e ela precisa compreender o quanto é importante que a mulher se sinta que aquele ambiente é seguro, que é um ambiente que ela pode ter esse espaço de acolhimento, é um ambiente em que ela não vai ser ainda mais menorizada, que ela não vai ser ainda mais estigmatizada, porque quando ela sai do ambiente de trabalho, que muitas vezes acaba sendo uma extensão, ela pode sofrer a violência doméstica. E como que a empresa pode contribuir nesses aspectos? E quando você trouxe, eu me lembrei que há 2 semanas atrás eu tive um episódio entre das empresas que eu assessoro. E a colaboradora, ela estava furtando a empresa e inicialmente foi o primeiro ponto que eu pensei, gente, provavelmente é uma colaboradora que está em situação de violência doméstica e eu vou fazer uma entrevista para entender o que está acontecendo. Ela não se sentiu segura para conseguir relatar o ocorrido. Conversei com ela, tentei, a alta gestão também tentou conversar, porque nós percebemos justamente dentro desses aspectos. Ela não conseguia fazer networking, ela não conseguia interagir com os outros colaboradores, ela não conseguia, muitas vezes, fazer um atendimento ao cliente como deveria ser feito, ela era uma mulher muito desconfiada. E foi o primeiro ponto que nos chamou a atenção, foi:
provavelmente ela vive um ciclo de violência doméstica. Então, como que nós conseguimos proteger essa mulher? E nós fizemos todo um trabalho de acolhimento, de entender o que estava acontecendo com ela. Infelizmente, ela não se sentiu segura para trazer essa informação para a empresa. E provavelmente justamente por todos esses pontos, de que ela, nos ambientes que ela passou, ela foi estigmatizada. Então, ela não sente que aquele espaço é seguro. Ou foi demitida. Discriminatória, então eu não posso Exatamente. falar além do julgamento, porque eu estou aqui, eu não tenho para onde ir, eu ganho pouco, mas esse marido ainda, mesmo o agressor, ainda contribui financeiramente com as despesas da casa, das crianças, dos nossos filhos, e se as pessoas souberem, eu vou perder o respeito, exatamente porque as pessoas acham que a mulher apanha porque quer, e porque fica porque não tem vergonha na cara, ou seja, moralmente ela ainda perde, né? E é interessante, porque quando nós passamos por essas empresas, Stephanie, a gente percebe que os gestores, a alta liderança, eles têm muita boa intenção. E eles têm essa solidariedade. Todo mundo se solidariza com esse tipo de ciclo de violência. E a gente precisa naturalizar isso. E informar, exatamente porque as pessoas correm tanto. E a gente sabe qual é a vida. Empresas precisam de resultados e precisam cobrar. E no dia a dia, muitas coisas passam batido. Aí sempre nós falamos, lideranças têm que estar próximos dos seus colaboradores. Muito. A liderança tem que estar próximo para você observar exatamente esse tipo de coisa. Porque como que você vai cobrar de uma mulher que ela faça, por exemplo, vá para a festa da firma, que vai na confraternização quando ela está nesse ciclo de violência? Ela não vai. Ela não né? vai. Mas, ao mesmo tempo, como é que você faz com que o seu gestor, que precisa entregar resultados, que tem uma pressão, a gente está falando de alta performance, como que você faz isso para que ele ainda tenha tempo para estar perto? Sim. Entende? Então, quando nós levamos esse tipo de fala muito naturalizada, sem caça às bruxas, mas falamos, olha, a violência doméstica vai impactar nisso. Se você vê que é muito atestado, se a pessoa está com ansiedade, está com depressão, está com burnout, você vai conseguir descobrir. Mas a gente precisa falar e falar com educação. E aí, falar com educação e por meio da educação. A gente precisa educar. Nós não crescemos falando sobre isso. Sempre foi um problema que era muito doméstico, ficar lá nas relações familiares. E quando nós pensamos em gestores, a gente pensa que, olha, o gestor ele tem que ter esse conhecimento. Porque a partir do momento que ele tem conhecimento, todo mundo tem muita boa vontade. Todo mundo se solidariza, mas nós não temos conhecimento sobre o fato, né? E aí o pessoal do compliance vem e nos salva com muita coisa. Aí vem sociedade. A doutora Daiane e nos salva. Trazendo assim exemplos, principalmente de como que a política de integridade ela pode ajudar nesse combate, quais são as ações afirmativas que nós podemos tomar nesses casos específicos. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês duas, são expoentes assim, né, no assunto de violência doméstica e discriminação de gênero, então estou bem honrada. Vou tentar aqui honrar também a banca feminina. É nossa. E é importante, é bem interessante esse assunto, porque nós estamos numa nova era do compliance. Então, compliance antes era visto como só normas, código de conduta, políticas, então aquela avaliação de riscos. Então, hoje a gente está numa nova era do compliance, que é o compliance comportamental. E o compliance comportamental, ele traz quais são as ferramentas para você mudar a cultura organizacional. Então, quando você vê essa evolução de um programa de integridade, aí você consegue entender que realmente é extremamente necessário encaixar ali no nosso programa de integridade, ter um entendimento que a violência doméstica, como a doutora Dione já disse, não é só no âmbito privado, não está só na esfera privada, ela passa para o ambiente do trabalho, na parte da segurança psicológica, da segurança física, muitas vezes também, nos riscos trabalhistas também nós temos, e aí a gente começa a tentar entender como que um programa de integridade de uma empresa, então como que a empresa vai estruturar ali mecanismos que sejam efetivos para o combate da violência doméstica. E entendendo que essas ações elas estão totalmente direcionadas à boa performance da funcionária. Né? Então, a gente traz aí, dentro de um programa de compliance, a gente tem a parte da normatização. Então, a gente tem, hoje, obrigações legais, né, que tem a Lei Maria da Penha, que já traz algumas obrigações legais, tem já a jurisprudência, que também traz algumas obrigações legais,
A gente tem a LGPD, que ela trata os dados da violência doméstica como dados sensíveis. Nós temos também normas internacionais também, que elas trazem o quê? Obrigações das empresas estruturarem políticas internas institucionais para poder não só acolher, mas também combater, dar um apoio, e isso é extremamente importante hoje. Eu estava até pesquisando um pouquinho para vir aqui, porque é tão surreal o número de violências domésticas que hoje, durante o meu almoço, eu estava rolando ali o feed do Instagram, e aí eu vi, no mínimo, 4 notícias de feminicídio só hoje, no Brasil. Assim. E quando você traz essa realidade para dentro da empresa, a empresa ela tem que ter esse comprometimento. Então, ela vai ter que ter um comprometimento de traçar ali algumas estratégias. E, dentro dessas estratégias, a gente tem assim várias formas de agir, como trazer uma política institucional, onde você vai criar ali alguma política para poder cuidar das mulheres que estão ali, as funcionárias que estão em situação de violência doméstica e familiar, né? Então, dentro dessas ações, aí você tem várias ações, como, por exemplo, o treinamento dos gestores do RH para poder lidar. A doutora Johnny falou assim, às vezes, pelo atestado, pela CID, você consegue identificar. E é verdade. E aí a gente tem que ter um treinamento para quê? Primeiro, para que aquela informação ela continue sigilosa e confidencial, para não expor, que a parte da discriminação, ela realmente revitimiza, né, as vítimas o tempo todo quando você coloca ela numa situação de discriminação. Então, tratar que elas tem que ter uma política ali de tratamento dos dados, dessas situações, quem vai ter acesso, o quão vai ser confidencial e de tratamento. Então, aquelas funcionárias que estão em situação de violência doméstica, elas precisam ter um tratamento diferenciado, sim, nessa parte de como que ela vai ter uma alta performance. Então, vamos tentar trazer alguma relatividade, vamos tentar mudar um pouquinho ali a nossa exigência em relação ao horário de registro de ponto. Sim, uma flexibilidade maior em relação a ponto, às vezes mesmo até enquanto que ela está produzindo, a questão da produção, é importante trazer isso. Então, a gente também tem esses treinamentos obrigatórios que a gente já faz, que são os treinamentos de combate e prevenção a assédio sexual, moral, qualquer tipo de discriminação, inclusive discriminação de gênero. Então, as empresas elas fazem inclusive é uma exigência legal, né, da Lei Emprega Mais Mulher. Então, a gente tem que fazer esse treinamento, e dentro desse treinamento, a gente tem que trazer o quê? A educação para os funcionários, quando tiver uma colaboradora nessa situação de violência doméstica, como tratar, não tratar com discriminação, também os gestores, como que eles vão lidar com essa situação. E também, eu acho super importante, e sempre tento trazer para os nossos treinamentos, é também uma educação para o homem, né? Em relação à discriminação de gênero, porque a gente às vezes fala, vamos só acolher as mulheres, mas a gente precisa educar, trazer a educação, o letramento para o homem, né? E então, além disso tudo, a gente precisa também manter um canal de denúncia seguro e anônimo, porque muitas vezes a colaboradora ela está numa situação de violência doméstica e ela começa a se sentir pressionada e ela pode até, em algumas situações, acabar sofrendo um assédio moral do seu gestor, porque ela não está conseguindo produzir, não está conseguindo interagir em conformidade com as demais. Sim. Então, às vezes, no canal de denúncia, quando a gente faz essas investigações corporativas internas, existem várias técnicas de abordagem e de acolhimento, porque é muito importante. Às vezes, chega uma denúncia que é de assédio moral e, quando você vai verificar, na verdade, é uma colaboradora que está passando por uma violência doméstica e ela está, obviamente, com estresse, com depressão, e que aquilo ali vai afetar no ambiente de trabalho. Então, a empresa, hoje em dia, a questão da violência doméstica, ela não é ela é uma obrigação. É uma obrigação a empresa
Exatamente. A empresa ela tem obrigação legal, porque a gente tem legislação que trata dessa proteção à mulher, mas ela também tem uma obrigação ali cultural, né, de trazer um programa de integridade, trazer todos esses treinamentos, todas essas ferramentas de proteção, de auxílio, de ajuda, inclusive também trazendo dentro de uma política uma interação com os órgãos externos também, que às vezes, muitas vezes, você vai precisar, você não tem uma estrutura de acolhimento adequado, né? Então, hoje, quando a gente estava falando aqui mais cedo da NR1, então, a gente traz ali umas obrigações de incluir no nosso PGR os riscos psicossociais. A gente entende, dentro dos riscos psicossociais também, a questão da violência doméstica. Você tem que incluir a questão da discriminação de gênero, como a doutora Dione falou um pouco mais cedo. Enfim, e aí você pode trazer essa articulação externa para você dar um acolhimento e dar uma efetiva ajuda para a mulher em situação de violência doméstica. Total. E enquanto você falava, veio aqui um insight, que essa vai ser uma dobradinha, um questionamento para vocês duas, porque o que eu vejo hoje em dia, para a maioria das empresas, porque o Brasil é gigantesco, e quando nós falamos de programa de integridade, muitas vezes aquelas empresas menores, os microempresários, microempreendedores, eles acham que isso é algo muito distante da realidade deles. E nós sabemos, até por dados que vocês já trouxeram aqui, que a maioria das mulheres que estão em situação de violência doméstica, elas estão nesses espaços ainda. Elas não estão numa empresa tão grande. Existe, mas é um recorte muito, muito menor. E como que nós conseguimos conscientizar esses microempresários da importância do compliance, da importância da integridade? Eu sempre falo, Stephanie, que nós temos duas coisas que a gente precisa, duas barreiras que a gente precisa romper. Primeiro é lembrar que empresa grande, empresa pequena é empresa e tem função social, e tem responsabilidade, e tem marca, e tem reputação, e tem função. Segundo é que compliance que não faz com perspectiva de gênero de raça, não faz compliance de verdade. E aí a gente tem uma outra construção, é que tem muita gente que infelizmente vende compliance e não é compliance. E a gente passa pelas empresas e eles ficam bravos, mas a gente vê acima deles não tem compliance. Verdade. A gente sabe. É muito verdade. E aí, o que acontece? Você está investindo dinheiro, mas está investindo mal. Então não tem como você investir, independentemente de ser grande ou pequeno, a gente já tem grandes empresas, mas se você investir em qualquer trabalho que venda assédio, por exemplo, prevenção ao assédio, se não fizer sob essa perspectiva de gênero, assim como se você procurar um escritório de advocacia que também para defender os seus direitos e esse escritório não atua com perspectiva de gênero, você não vai conseguir os mesmos resultados. E eu estou falando, essa mulher tem uma chance de perder um processo porque ser mulher tem. Tem. Exatamente porque gênero e raça não é só obstáculo de efetividade de direitos materiais, é de direito processual. O processo é meio de entrega de tutela e, sem essa perspectiva, ele não vai alcançar o seu fim, que é entregar direito para quem os tem. Ponto. E aí, quando a gente fala em empresa, pensar que eu tenho que fazer, independentemente do meu tamanho. Primeiro, porque é bom. Segundo, porque a minha empresa tem função social. Terceiro, porque essa violência doméstica ela vai impactar no meu negócio. E aí eu sempre falo, investir. E a NR1 fala que gênero e raça é risco psicossocial. Nós temos aí textos normativos muito anteriores, mas, em compensação, nós temos um Estado que sempre manteve essas mulheres às margens de uma proteção constitucional, inclusive já negou direitos para essas mulheres. E hoje nós precisamos construir, todos juntos, um ambiente de trabalho mais saudável para todos. Porém, quando se fala em mulheres, é muito mais grave. E quando se fala em mulheres com vítimas de violência doméstica, muito mais. O Estado já tem editais que para terceirizar, por exemplo, processo de licitação, que traz e que alcança e protege melhor essas mulheres. Lamentavelmente, isso ainda é vítima, pauta de debate, se você concorda ou não. Eu falo assim, gente, a gente está num outro nível. Eu não paro mais para falar se eu sou
Exato, eu não vou... Já passei daqui, é, tem um limite. Esse é o mínimo, né, de patamar de civilidade, de lucidez e de compromisso com o sistema de justiça. Então, a gente vai conversar daqui para cima, mas a gente está pensando em cotas. Eu falo assim, já estou discutindo cotas para empresas privadas, empregos privados na minha tese de doutorado. Então, eu não vou ficar questionando cotas em empregos públicos, né? Quando a gente fala em empresa, faz porque é bom, mas faz também porque é seu dever. Esse é o dever constitucional, é o dever da sua empresa, mas faz também porque é estratégia de negócio. Essas mulheres, elas entregam muito. Se a gente tirar, né, esses impactos, neutralizar, né, os reflexos dessa violência doméstica, a gente vai ter excelentes colaboradoras. E a gente precisa assumir um compromisso, porque, veja, tem muito gestor assediando por falta de conhecimento. Né? Você vai querer arrancar meta de uma mulher que sofre de violência doméstica? Não vai ser sob a mesma perspectiva de uma pessoa que não sofre. Você não vai conseguir liderar e nem cobrar dos seus colaboradores da mesma forma e avaliar, inclusive, qual será a avaliação dessa mulher, se a gente considerar produtividade e um monte de coisa. Tem gente avaliando hoje neurodivergente da mesma forma que avalia, com os mesmos critérios. Né? E aí a gente precisa pensar que, às vezes, a falta de conhecimento vai impactar no nosso financeiro, no número de ações trabalhistas, no nosso passivo trabalhista e previdenciário, exatamente porque ignorou os reflexos da violência doméstica. Então, eu acho que cabe investir em trabalho decente, investir em conhecimento dos seus gestores. Eu acho que cabe da empresa pequena da empresa grande. A gente precisa desmistificar e achar que a nossa empresa é pequena. Não, mas a gente não precisa. Não, aí que a gente precisa, porque senão a gente não vai crescer. Senão não cresce, não tem como Se você crescer. não consegue gerir o seu passivo trabalhista, se você não consegue alcançar resultados, se você não consegue promover trabalho decente para os seus colaboradores, você não tem possibilidade nenhuma de crescer. Isso é gestão. Né? A gente precisa colocar isso como gestão. Não tem. Uma estratégia de gestão, também enxergo que é uma estratégia de gestão. A gente tem a dificuldade porque a legislação, a obrigatoriedade de ter um programa de integridade são só em caso de licitação de grande vulto. Então, mas tem evoluído bastante. Então, eu acredito que o compliance, junto com qualquer tipo de política de combate e prevenção à violência ou discriminação de gênero, ele tem crescido. E eu acho que a gente tem que trabalhar nesse conceito de evolução. Então, acredito que hoje as empresas pequenas, elas não têm obrigação de ter um programa de compliance, mas um programa de compliance, ele é ali uma ferramenta estratégica de gestão. E quando você traz isso para o empresário, para a cabeça do empresário, olha, você faz uma avaliação de risco da empresa, você traz ali vários riscos de negócio. Dentro dos riscos de negócio está o risco de você ter questões de assédio, violência e até mesmo não ter políticas de combate e prevenção. Né? Então, quando você apresenta para o empresário ali uma proposta de implementação, você vai trazer todos esses riscos. E aí, quando você fala de compliance, e a doutora Dione falou com muita sabedoria, isso não é só estratégia de gestão, mas também compliance é integridade ética. Então, é uma coisa nossa, humana, intrínseca nossa, dos nossos valores. Então, é muito mais fácil quando você fala com o empresário que tem valores, né, de integridade, valores éticos, e que vai entender uma implementação de um compliance, implementação de políticas no sentido que nós já falamos, ele vai ver como algo interessante para ele, para a empresa dele. Exato. Então, a gente vai para uma esfera também que é complicada, que é o comportamento humano. O comportamento humano o que é ético e íntegro para um pode não ser para o outro. Então, eu acho que o nosso dever é fazer exatamente o que estamos fazendo aqui, é trazer essa matéria em pauta, é informar, é educar. A doutora Dione falou assim, tem muita gente que comete assédio e não sabe, e é verdade, a gente faz treinamento de assédio, e as pessoas falam assim, isso é assédio? Meu Deus, eu fiz isso várias vezes. Exatamente. E eu acho muito interessante, Daiane, que você falando
Assim, e as pessoas falam, você não soube subir, a minha empresa é uma empresa pequena. Eu falo assim, desse é jeito. pequena, mas não vai ser grande. Se a gente não cuidar, não vai ser grande. Hoje, eu fiz uma exatamente. reunião super cedo com uma cliente minha, que é um banco, a gente trabalha com alta performance. E aí, eu falei assim, a gente tem um grande problema, porque não adianta só treinar gestores. Vocês têm aí clientes, e o assédio, inclusive, pode vir com relação ao cliente. certeza. Então, a terceirizada, que a gente sabe como que funciona no Brasil, precarização, não adianta você treinar seu gestor e o atendente e o agente de segurança, ele não está treinado para não assediar, para não travar a porta quando vê uma pessoa negra. Entende? A moça falou assim, olha, teve um caso aqui que o cara tirou a roupa, assim, ele ficou tão nervoso que o cliente tirou a roupa, porque ele sabia que estava sendo travado e era porque era ele. Então, a gente precisa entender que o que acontece, se eu sou uma empresa pequena, sou uma terceirizada para serviços, eu também tenho que ter esse tipo de precaução, inclusive, para que o que eu ganhei no mês inteiro não vá tudo para uma indenização. Né? A gente está falando de direito de regresso. E mais que isso, quando a gente fala em empresa pequena, empresa grande, nós sabemos que... E aí eu orientei esse banco, olha, tem que exigir. Exigir que eles apresentem certificação que todos os agentes passaram por esse treinamento. Porque eu, como advogada trabalhista, eu não vou colocar só a terceirizada. Eu não vou colocar só a empresa de segurança. Eu vou colocar o tomador de serviço, por questões óbvias de executividade do meu crédito lá na frente. E aí, quando nós pensamos em... Eu trago uma outra reflexão, Larissa, que também é uma grande amiga, você conhece, que trabalha com a mesma coisa, a gente fala assim, nós somos tão legais que a gente tem as concorrentes dos nossos negócios, são as nossas melhores amigas, né? E a gente estava lá almoçando, jantando numa sexta-feira, eu voltei de Porto Alegre e jantei com ela, estava em São Paulo, e a gente estava planejando, e olha que interessante, tem empresas que, internacionais, inclusive, elas não fazem parcerias com empresas brasileiras se não provar que fez um treinamento de prevenção ao assédio. E é provar. Então, você vai deixar de ganhar dinheiro, de fechar contratos. Então, é porque é bom, é porque é ético, e aí tem a subjetividade, mas a gente também tem o que a gente consegue filtrar e barrar a minha falta de filtro com os seus valores éticos que são ok. Uma cultura forte. Você não consegue ter uma cultura forte dentro da sua empresa se você não passar por esse tipo de coisa, se você não tiver um compliance de verdade, se você não fizer sob essa perspectiva. E essas empresas, a gente já tem um problema que o Estado falha, porque nós não temos legislação que fala quantas horas tem que fazer de enfrentamento ao assédio. Né? Tem outras empresas na Europa têm um mínimo, só que essas empresas deixam muito claro, não é qualquer certificação que você vai me entregar. Eu quero saber se este treinamento foi efetivamente o suficiente para enfrentar o assédio. Aí a gente tem que falar de etarismo, a gente tem que falar de gordofobia, precisa falar de violência doméstica também, e tem que falar de outras especificidades que nós somos muito criativos. E o legislador sabe disso, nós não temos nenhum conceito de assédio fechado. É verdade. Né? Aliás, nós não temos um conceito legal de assédio. E falar de uma cultura forte, necessariamente, é falar sobre como que nós vamos resolver problemas que nós não criamos, que está lá na cultura, que está lá na história do país, que está lá na casa daquela mulher que, lamentavelmente, é vítima de violência doméstica, mas que está aqui dentro do nosso meio de trabalho. Então, é um problema meu. E eu não estou falando, então, a partir de amanhã eu não contrato mais mulheres. Não, a gente vai ter que resolver, senão essa conta não vai fechar. Sim. Então, cultura forte também é sobre isso. Nós vimos o quanto Magazine Luiza, as ações subiram após aquele episódio, e vimos como outras empresas, as ações caíram. E nós vamos evoluir enquanto consumidores ao ponto da gente não querer contratar, e a gente não querer colocar o nosso dinheiro naquela empresa que não tem esse tipo de cultura. Fora do Brasil já consumidor. O ISD, ele veio, bem consolidado. O ISD ele veio exatamente nessa linha de com quem você está lidando, né? Quem são seus fornecedores, como que seus fornecedores se comportam. Então, a empresa ela precisa ter um manual de conduta ética, em que ele é obrigatório para os colaboradores internos, que a gente chama de stakeholders internos, e os externos também.
Então, todas as empresas, todos os fornecedores que você vai contratar, um dos anexos, porque você tem que ter as cláusulas de compliance anticorrupção, né? Sim. E você tem um dos anexos, é o manual de conduta ética. E a pessoa, para ser seu fornecedor, ele tem que aderir àquele contrato. E aí você cria nos contratos umas cláusulas também, por exemplo, como a doutora citou, exemplos, porque você tem uma preocupação com risco reputacional. Então, se você está contratando, que a gente viu vários escândalos no Brasil, né, nos últimos anos, que a empresa, aquela empresa que contratou com trabalho escravo, que é uma terceirizada, né, que fazia trabalho escravo, vários outros, a situação que ocorreu no Carrefour também, há alguns anos. Então, essa preocupação é uma preocupação de qualquer empresário. Não é só da empresa grande, da empresa de médio, grande porte, é também da pequena empresa. Porque a partir do momento que você tem ali um escândalo de qualquer tipo de discriminação de gênero, de raça, você vai estar... E hoje a gente está no mundo, né, muito rápido, então você aparece na mídia em pouco tempo. A moral, ela é muito mais ágil do que a judiciária. Muito e o prejuízo é muito maior, certeza. porque nós sabemos o valor da indenização. Não educa, não indeniza e não pune. Nós já sabemos disso. Mas pensar que eu deixo de ter um passivo trabalhista em razão disso, e eu agrego valor à minha marca, eu tenho melhor produtividade, eu peguei um problema e transformei ele em benefícios para as pessoas, para a sociedade e para a minha empresa, assim, eu acho que é o ápice da vida do grande e do pequeno empresário. Né? Nós tínhamos um problema, e mais que isso, né? Eu estava falando hoje, eu teve uma ideia para a Comissão Nacional da Mulher Advogada. A gente ganha, todo mundo ganha. E eu sempre falo, essas mulheres elas não perdem sozinhas. A sociedade perde com ela. O empresário perde com ela. Então, acho que agora é hora da gente pegar e segurar na mão de todo mundo. Eu acho que nós, graças ao bom Deus, nós somos as pessoas que são pessoas boas, que são bem intencionadas, empresários grandes, pequenos, advogados, colaboradores. Eu acho que é hora da gente fazer aí uma grande onda e de realmente reconhecer que a violência doméstica é um problema que não é um problema do casal. É um problema nosso enquanto sociedade. É um problema enquanto sociedade. Eu falo muito que o programa de integridade ele é um ativo. Quando você consegue implementar de fato, você tem um campo de disputa que ele é inacessível para algumas outras empresas. E quando eu trouxe essa pergunta, principalmente nesse ponto das pequenas empresas terem essa dificuldade, porque a maioria dos empresários falam assim, não, mas eu não preciso justamente porque eu não participo de licitação, não sou obrigado. É investimento, é investimento. Eu não tenho dinheiro para gastar com isso. Eu falo assim, não é gasto, é investimento. E o desafio do consultor de compliance é a gente mostrar que você tem as obrigações legais, que você tem aqueles riscos de não conformidade, mas é você mostrar as vantagens para o seu negócio. Então, esse é o desafio eu acho que é um grande desafio para o consultor de compliance, principalmente para as empresas menores, porque não há não tem obrigação. Não dá para você falar para a pessoa, você vai colocar dinheiro aqui e não vai ganhar nada, é óbvio. Exatamente. Mas assim, faz muita diferença, eu falo assim, não sei se é porque eu sou da área, mas faz muita diferença. Eu vou contar só um caso rapidinho aqui. Bateram no carro da minha mãe, e aí a pessoa falou assim, olha, vai nessa oficina aqui e tal. E meu pai, não, eu quero concessionário e tal. Não, vai nessa oficina que ela é muito boa aqui em Brasília e tal. Aí meu pai passou, Daiane, resolve isso pra mim e tal. Eu falei, tá bom, deixa eu ver qual é a empresa. Gente, eu entrei no site, que é uma empresa de lanternagem e pintura aqui. Quando eu olhei lá, tinha assim, compliance. Oi, como assim, compliance? Nossa! Gente, eu entrei, muito legal. A empresa realmente tinha um compliance, tinha canal de denúncias, tinha manual de conduta ética. Eles tinham, eu achei sensacional. Isso tem já um ano e meio, mais ou menos, 2 anos. E eles tinham até, inclusive, falando sobre o programa de compliance, a questão da transparência, você fazia o acompanhamento visual, porque tinha câmera em todos os lugares, você conseguia ver onde está seu carro, ver as pessoas consertando, e tinham políticas ali de demonstração que realmente trocou a peça, coisas assim que a gente sabe que pode ser um problema no negócio. Então, eu achei sensacional. E, com certeza, essa oficina ela não precisava de um programa de compliance. É muito bom quando você vê que o negócio funciona. Porque eu já passei por empresa também, que a gente faz um pré-work e um pós-work. Quem mais errou
foi o pessoal do compliance. É verdade. Desculpa, quem mais errou Sim. foi o pessoal do compliance. Mas eles não acontece, sabiam não tem. absolutamente nada sobre os impactos de gênero e raça nas relações de trabalho. Então, eu pensei, tipo, cara, se o compliance está assim, imagina o pessoal, os gerentes que precisam entregar resultados. Mas existe. Hoje em dia, as pessoas nos procuram justamente por isso. Ah, eu preciso de uma palestra que com perspectiva de gênero. Aí vai e faz a contratação. E, gente, gênero, uma vez que você colocou essas lentes nos seus olhos, Você nunca mais olha você diferente. não consegue, você enxerga o mundo de uma forma diferente. E nessa toada da questão do empresário, do que ele economiza, aconteceu comigo de chegar a uma empresa que ela estava com 14 reclamações trabalhistas, todas por assédio. Todas, absolutamente todas. Ele chegou, dava mais ou menos uns 2 milhões de prejuízo que ele teria. E quando você trouxe essa questão de não ter a quantidade de horas mínimas para os treinamentos, só me remeteu a essa situação. Porque eu comecei a fazer os treinamentos e ele falava, mas não vai acabar mais não esses treinamentos? Por quê? Mas, assim, Mas é a não mudança ter... da cultura organizacional, Mas né? não Então, ter. assim, não é de um dia para o outro. fato leva um é- tempo. Mas eu acho que nós precisamos ter maturidade, enquanto empresário, olha só, nós não temos um ordenamento jurídico que favoreça a proteção de mulheres, muito menos mulheres que sofrem violência Sim. doméstica. Nós temos uma Lei Maria da Penha que não tem funcionado e quando o pouco que tem funcionado desproporcionalmente entre mulheres negras e mulheres Total. brancas. Ponto. Mas acontece que isso também é fruto de uma subrepresentação. Nós não fazemos leis. Então, é claro que nós não vamos ter leis falando sobre isso. Só que, veja, quem é responsável pelo meu negócio sou eu, enquanto empresária, enquanto grande quanto pequena. Não é um congresso no qual as mulheres não estão ali presentes que vai gerir o meu negócio. Entende? Eu não preciso esperar ter uma legislação me obrigando a fazer. Eu tenho que mudar essa percepção que só faço por obrigação. Eu tenho que pensar que isso aqui eu vou fazer porque a estratégia é de eu ter os melhores resultados da minha empresa. Eu sou Sim. pequena, eu sou grande, eu quero crescer. E não tem, se você passar por uma empresa que tem 9 mil colaboradores, por exemplo, eles acham que tem que crescer. Se você verdade. passar por uma que tem 5, eu tenho que crescer. 9, 20, eu tenho que crescer. Todos querem crescer. Todo mundo quer crescer. Expandir, né? crescer, Só que não vai expandir. ser o Congresso, do jeito que está nesse país, que te vai cobra criar uma imposto, que obrigação. vai falar assim, olha, pensando aqui que é melhor para a sua empresa, eu vou obrigar você Sim. a tratar mulheres vítimas de violência doméstica de uma forma diferenciada. Pensando aqui como é melhor para a sua empresa, eu vou fazer uma lei para que você promova a igualdade de chances de resultados nos seus negócios e você vai ganhar com isso. Não é, aí também a gente tem que ter maturidade empresarial. Né? E nós temos aí a primeira pesquisa de maturidade de assédio no país, 1 a 4, 5 empresas nunca fizeram. Fez um treinamento de assédio. Porque É a verdade. legislação, ela fala que você tem que É fazer verdade. um treinamento. A legislação não é só a o gestora. treinamento, mas não fala. A legislação, eu falo, gente, o Congresso não é o CEO da sua empresa. A gente precisa ter Precisa ter esse maturidade. filtro Você está e- entendendo? E o feedback também dos colaboradores, ter essa Você tem que transparência, ter, porque isso é o compliance, importante. ele tudo tem que ter evidência, né? Então, a gente faz Exatamente. treinamento, você tem que saber todo mundo que fez. Às vezes, você faz algum questionamento para ver se entenderam, né? Então, tem várias ferramentas que você pode também verificar como que está ali o mapa de calor daquele risco, né? Porque a gente faz um mapeamento de risco. Então, por exemplo, o canal de denúncias. Quais são as denúncias, né? Tem muita denúncia de assédio. Então, assim, você está fazendo treinamento, está tendo denúncia de Como assédio. está sendo Tem algo apurado, errado. né? Então, Como tem está sendo alguma apurado? 65 pesquisa, tá? A mesma pesquisa ainda. Primeira pesquisa de maturidade do assédio. 97% das pessoas que foram vítimas de violência, de assédio sexual no trabalho, não denunciou. 97%. É muito. Pessoas que não muito denunciaram, das pessoas que não denunciaram, 65% não confiavam no canal de denúncias. Né? E aí, a gente precisa pensar, quando você passa o pré-work, e aí você vê que o compliance não tem conhecimento nenhum, o jurídico também é um jurídico que é reativo, ele não faz um trabalho de prevenção, percentual de, considerando isso, considerando preconceito, discriminação, viéses conscientes, o percentual de chances dessa empresa sofrer um processo de assédio, ter um assédio, ter o assédio, a discriminação
prejudicando os resultados é de 95%. Os 5% é porque Deus é bom, né? Mas E o risco do assédio ser considerado muito alto. institucional também. Então, mas na verdade, o que eu acho é que os profissionais eles precisam se especializar, não é só é o que eu estou falando, o compliance ele evoluiu, não é só um profissional saber fazer avaliação de risco, criar políticas, não é isso. Então, assim, a gente tem que estar lidando com comportamento. Eu já tive experiência que a Justiça do Trabalho ela tem reconhecido programas de compliance. E elas têm reconhecido a efetividade dos programas de compliance, não reconhecendo certos assédios como institucional, mas como uma situação isolada. E isso diminui exponencialmente. Nas minhas ações, eu olho e falo assim, não tem compliance. Excelência, não tem compliance. Aliás, esse compliance foi insuficiente. Foi ineficaz. Tanto é que o assédio aconteceu, o CNJ reconheceu o assédio e discriminação como realidade no Brasil. Né? Então, a gente inverte o ônus da prova. Eu falo assim, olha, eu sou o ônus da prova. Quem tem que provar que não teve é a empresa. E aí, como é que você comprova? Né? E aí também eu falo, tem nessa pesquisa de maturidade que grupos de afinidades, 58%, se não me engano, das empresas não têm grupos de afinidade. Ou somente 58%, 48% tem grupos de afinidades. Só que aí você vai olhar, também não tem grupo de afinidade, porque tem grupos de mulheres, somente mulheres, grupos de diversidade, somente pessoas negras, LGBTQIA+, somente gays, lésbicas. Ou seja, não tem. E aí você volta para a violência doméstica, se não tem grupo de afinidade falando sobre violência doméstica, e grupo de afinidade, para mim, é central a pauta, não as pessoas. Para mim não faz sentido nenhum grupo de afinidade onde só tem só tem mulheres. Porque vira terapia em grupo e a gente não precisa falar sobre violência doméstica para as mulheres. É claro, tem que falar, sim, porque tem violência patrimonial, tem mulheres que não se reconhecem num ciclo de violência, mas nós temos que mudar essa percepção de relação entre pessoas. Aí nós precisamos falar com os homens. Né? Eu sempre defendo essa pauta. Os homens têm lugar empático, eles não têm lugar de fala, eles têm exatamente, também empática. acho. Mas veja, se a gente quiser realmente resolver, não dá para você esperar sofrer um processo e levar para o processo um compliance que não funciona, um compliance que não tem perspectiva de gênero. Nós temos grupos de afinidade que você fala só no mês de março sobre alguma coisa e dá um bombom para suas colaboradoras. A gente precisa, a gente consegue, eu sempre falo. A gente consegue melhorar. A gente consegue mais. A gente é capaz de entregar mais, né? Enquanto empresário, enquanto pessoal do compliance. E também saber nossas limitações. Não vai ser tudo que você vai saber fazer. E a gente precisa pensar que tem pessoas que, para fazer tal coisa, ali tem anos de investimento. Muito. E aí, é cada um com os seus conhecimentos. Cada um no seu ambiente. Mas que a gente pode também somar conhecimentos. Porque não faz sentido, nossa, agora eu vou ter que fazer uma especialização disso. Não, você pode trabalhar com outras pessoas. Agora, a gente precisa, juntos, criar uma outra concepção de sociedade sem violência doméstica. Com o coletivo. E a empresa tem um papel fundamental, porque é função social, porque o Estado, que deixou essas mulheres sem proteção nenhuma e que tem sido ineficiente para promover o direito de bem-estar, do bem viver, que é um direito, inclusive a felicidade, a gente precisa lembrar que felicidade é um direito. O Estado tem sido ineficiente, quando ele fez lá a Carta da República de 88 e falou que todos juntos, que colocou igualdade, né? Quando nós falamos de violência, nós falamos em falta de igualdade, inclusive de viver, chances de viver. Né? Ele falou que somos todos nós juntos que vai fazer isso, irmanados, de mãos dadas, é o princípio da solidariedade, da fraternidade. Então, é uma obrigação também constitucional. Né? E as pessoas parecem que, mas isso aí não é um problema meu, é um problema do Estado, é um problema da polícia. Não, é um problema nosso. De todos nós, também vejo assim, que é um problema de todos nós. Gente, é um tema que nós gostamos de falar a respeito. Nos empolgamos. Já passou nosso tempo? Já passamos, ultrapassamos assim, o tempo. Vou passar para as considerações finais, né? Então tá jóia. Pode falar. Eu queria já aproveitar a oportunidade e agradecer por estar aqui com esse bate-papo tão bom e falar sobre um tema tão importante. Eu, como mulher, às vezes a gente tem poucas oportunidades para falar profissionalmente sobre o tema de violência doméstica, e é extremamente importante, não só na nossa vida privada, mas também na vida corporativa.
Então, quero agradecer essa oportunidade, quero fazer um convite para que a comissão, tanto aqui do DF, quanto a Comissão Nacional, que venha aqui na OAB, nos ajude no nosso programa de compliance, trazendo treinamentos voltados. Aonde assina? Aonde assina? Vai assinar aqui, a gente tem aqui, ó. Tudo depende. Trazer os treinamentos para os nossos colaboradores e também nos ajudar a construir uma política institucional relacionada ao tema de hoje, que é violência doméstica e discriminação de gênero. Então, está feito o convite. Vai ser muito bom ter a participação de vocês para poder agregar todo esse conhecimento, esse know-how que vocês têm sobre a matéria, para trazer aqui para o programa de integridade do ABDF e uma robustez maior do que a gente já tem. O convite está super... Eu sou daqui, né? Vamos assinar, né? É minha casa, já vamos assinar, já vamos entregar o documento para a doutora Dione assinar, até porque a OABDF, aqui nós instituímos a primeira diretoria de integridade, então nós temos um compromisso com essa pauta e somos pioneiras, principalmente na questão da paridade. Começou daqui. Sim, e como fez verdade. diferença a nível Brasil? Hoje nós temos isso como obrigação, né? A nível Brasil. Então, como é importante que a gente adote essas políticas afirmativas. Mas, para encerrar, eu queria que vocês trouxessem, assim, um recado para as empresas. O que vocês acham que elas podem implementar no dia a dia delas para que a gente consiga combater essa violência de gênero? Olha, eu acredito, tá? Mas eu tenho duas falas, não me deixe esquecer. Uma é agradecer ao BDF, já vou fazer agora. Agradecer ao BDF, agradecer ao presidente Poli, que tem sido um grande parceiro da mulher advogada. É verdade. Tem sido um grande parceiro, não só das mulheres advogadas aqui da BDF, mas acho que das mulheres advogadas do Brasil, da CNMA, inclusive. Agradecer a Stephanie por estar conosco aqui na CNMA, e para mim isso tem muito valor, e pensar que nós temos papéis fundamentais numa construção de uma sociedade democrática, inclusiva, respeitosa, onde as mulheres elas têm o direito de viver e de viver bem. E aí nós falamos de inclusão, diversidade, mas não é só abrir porta, é realmente fazer com que o acesso, né? As cotas são o acesso. Agora, a permanência tem que ser saudável. A permanência tem que ter possibilidades mínimas das pessoas desenvolver os seus talentos. E aí a gente precisa de políticas públicas. Na OAB São Paulo, nós fizemos o selo, Promove Mulheres Advogadas, o primeiro selo do Brasil, pensando em reduzir, né, aqueles obstáculos que a gente sabe que existem, que são estruturais. E as pessoas têm falado, mas é estrutural como se fosse uma desculpa. É estrutural, a gente não consegue mexer ou a gente não vai mexer. Não, é estrutural, então é nosso. A gente vai ter que resolver. Né? Nós fizemos esse selo e alguns estados implementou também, e isso demonstra muito compromisso dos presidentes sessionais com as mulheres advogadas de todo o Brasil. Isso reflete em toda a sociedade. E pensar que eu não consigo combater a violência doméstica e nem o trabalho infantil. Se eu pergunto para as pessoas, qualquer empresário, qualquer cidadão, você é a favor da exploração do trabalho infantil? Ninguém não. é. Mas também ninguém quer fazer políticas de inclusão, de promoção de igualdade nas relações de trabalho. Você não combate trabalho infantil se você não combater a pobreza das mulheres no Brasil. A gente precisa ser muito maduro para admitir isso. Nós não combatemos pobreza se nós não combatermos desigualdades de gênero e de raça nas relações de trabalho. Então, pensar em políticas públicas, que alcance todas as mulheres, é claro, que nós vamos tirar aí muitas mulheres de um ciclo de violência, mas pensar em políticas públicas específicas para essas mulheres, né? Tratamento diferenciado, jornada de trabalho, pensar também em avaliações, cobrança, gestão de metas humanizadas. Se a gente quiser falar em negócio bem feito, em negócio que tem condições de sucesso, independentemente do qual o gênero do colaborador, a gestão de metas tem que ser humanizadas. E pensar aí, talvez, porque não tem a lei, a gente tem que fazer, mas a lei não fala isso, dá para colocar essas mulheres em home office e aumentar 33% a chance de elas serem mortas? Eu defendo que não, inclusive eu tenho um artigo falando sobre isso. Home office para as mulheres vítimas de violência doméstica é um risco muito grande e que é direito dessa mulher. A empresa não consegue,
por questão de responsabilidade, por dever de solidariedade, essa empresa não consegue obrigar uma mulher vítima de violência doméstica a fazer home. Mas, mais que isso, a Lei Maria da Penha também ela não garante que essas mulheres, quando elas voltem daquela licença de 6 meses do trabalho, que elas não sejam demitidas. Aí eu convoco todos os empresários a olhar essas mulheres como mulher diferenciada, né? Porque aqueles 6 meses não foram férias, né? Aqueles 6 meses não foram para ela fazer um curso no exterior e conhecer toda a Europa. Aqueles 6 meses foi uma das poucas estratégias dessas mulheres não serem mortas, né, desse caminho de casa até o local de trabalho. Então, pensar sobre isso. A gente consegue fazer mais, eu sempre falo. Nós conseguimos fazer um pouco mais enquanto empresários, enquanto advocacia e enquanto cidadãos. Doutora. Primeiro, eu queria registrar um agradecimento ao nosso diretor de integridade, doutor Inácio Alencastro, que também é presidente da Comissão Especial de Compliance do Conselho Federal, até porque ele que me trouxe para esse mundo de compliance. Não posso nunca deixar de agradecer. O Poli também, porque antes eu coordenava a advocacia geral aqui, o Poli que me trouxe também para o mundo de compliance, né? Então, como eu estava falando, a gente sempre foi compliance, a gente só não pensava de uma forma estruturada, né? E eu acho que, assim, como último recado, eu acho que é cada um fazer também a sua parte. Eu acho que cada um de nós, dentro de onde nós trabalhamos, e não só onde trabalhamos, é na nossa casa, porque quando você fala em ética no trabalho, essa ética vem dos valores familiares que as pessoas têm. Não tem como você chegar num ambiente de trabalho e ignorar toda a vivência, todos os traumas que as pessoas têm na vida privada e querer enquadrá-la ali dentro de uma outra realidade só por questão de normas. Então, como a doutora Diane falou, nem sempre é criar lei, porque a lei nem sempre resolve. Por quê? Porque comportamento humano tem que ter uma visão mais empática, tem que ter uma visão de cuidado. Então, eu acredito realmente que assim, o compliance ele tem, lógico, a parte mais técnica, né, de estruturante de um programa de compliance, mas ele tem esse viés, que é esse viés do trabalho de mudança de cultura. Se você quer trazer uma cultura organizacional saudável, em que não tenha violência, que não tenha discriminação, que tenha o cuidado, a empatia, o acolhimento, você precisa não só de criar as políticas, mas você precisa criar os treinamentos e você precisa também trabalhar os líderes, porque no programa de compliance o primeiro pilar é o apoio da alta administração. E é a realidade. As pessoas, a neurociência ela explica, né? As pessoas elas estão ali, às vezes, indo pela liderança. Então, a liderança ela traz ali o exemplo, né? Então, a gente precisa trabalhar a alta liderança das empresas. Então, a gente precisa trabalhar o conhecimento, o letramento, o entendimento do que é uma violência, porque o homem ele tem uma dificuldade muito maior de entender o que é uma violência. Então, assim, Ninguém quer sair, né? Vou ficar aqui. Eu falo, por mais empático que seja, só a mulher sabe o que é um assédio sexual, só a mulher sabe o que é uma discriminação de nós gênero. passamos. Só nós passamos. E todas nós temos exemplos, infelizmente, temos ali vivências nessa situação. Então, eu acho muito importante trazer essa cultura por treinamentos e por várias outras ferramentas que você pode ter. E não só dentro da empresa, mas eu acho que no nosso dia a dia. Então, hoje em dia, por exemplo, depois que eu passei para a área de compliance, todo mundo já sabe. Eu dou presente, o Bora agora é Bora de compliance. Não é mais o Bora do Flamengo, embora mereça mais. Aí é Bora de compliance, é uma caneca de compliance. Então, assim, aí todo mundo fala, gente, mas o que é compliance? Eu falei, meu Deus, eu vou escrever assim para explicar. Para a família e para os amigos. E também lembrar, né, que assim, nós somos uma sociedade ainda muito simples, a educação formal é luxo no país. É verdade. Naturalizar e talvez repensar, doutora, que nós pensar enquanto instituição, trazer para o nosso português. Trazer, porque eu acho que talvez para aquele cara que trabalhou a vida toda como empregado, não foi fazer um curso fora do país, não foi para uma realidade distante. Falar em compliance, ele acha, não é para mim, e talvez seja isso, sabe? Isso traz para a gente, coloca no português e mostra no dia a dia que é mais simples do que
as pessoas imaginam. Vamos E a abrasileirar o compliance, né? A comunicação ela é extremamente importante. A gente faz aqui pílulas de compliance LGPD mensais, que são textozinhos que a gente pega de exemplos da semana, por exemplo, de notícias, de filmes, exemplos de que está na mídia, qualquer coisa, e a gente traz para dentro do compliance ou da LGPD numa linguagem, até com homogeneização, com uma linguagem muito mais acessível, né? Ainda mais nós que somos advogados, a gente tem, eu tenho esse desafio, desafio de ter uma linguagem muito mais acessível. Nunca, não. Principalmente para escrever. Para mim, quem fala bem é quem é entendido. E assim, acho meio cafona também ficar colocando um monte de termo jurídico para as pessoas que não conseguem compreender. Como você combate violência doméstica? E você não tem como violência acessar. doméstica. Como que você combate assédio? Falando sobre assédio, naturalizando o debate. É verdade. Né? E aí, se você fica com juridiquês, você não alcança as pessoas que você precisa alcançar. Não faz sentido. E eu sei escrever muito bonitinho, com palavras lindas. Você é doutora, mas né? eu coloco isso nos meus artigos científicos para uma revista que atualizar. Não né? para Não vou falar isso com a moça da padaria. Exatamente, eu concordo. E é uma questão de respeito também. Né? Trazer para aquele ambiente e falar para ser entendido é uma questão de respeito. E a boa comunicação é justamente isso, né? Também. Vamos pensar que é a inclusão, é você falar a linguagem que qualquer um entenda, ainda mais a gente entender esse conflito geracional também. É verdade. Então a gente tem que falar com várias gerações. É um desafio muito grande para o profissional, mas eu acho essencial que a gente tente se aperfeiçoar nessa parte que é humana e comportamental, e eu acho que isso ajuda bastante. Acho que chegamos a uma conclusão de que a empresa faz parte da mudança. Então, o empresário ele precisa ter essa responsabilidade e ele precisa puxar a responsabilidade para ele também e não ficar esperando que o Estado promova essas ações afirmativas. Exatamente. Que a empresa faça as ações, que a empresa faça parte da mudança. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui, doutora Daiane e doutora Edione, duas grandes líderes. É uma honra recebê-las aqui na UABDF, na nossa casa, né, Dai? Nossa casa. E agradecer também ao presidente Paulo Maurício, à nossa presidente Roberta Queiroz, que acreditaram que a gente consegue combater a violência de gênero e acreditam muito nessa pauta e estão aqui de mãos dadas conosco. Fica aqui o nosso muito obrigada. E encerramos agradecida pela participação de vocês. Muito obrigada. Acho que só corta. Ai, gente, que ótimo. A gente